Bom, pessoal, boa tarde. Eu fiquei de apresentar hoje o livro Economia numa Única Lição, do Henry Hazlitt. E eu fiz um resumo aqui para falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu achei mais interessante, mais importante desse capítulo, desse livro. Muita coisa eu não peguei, porque é difícil até para mim mesmo, que não sou da economia. Então, é importante também que vocês falem, que vocês apresentem a dúvida de vocês. Se eu não puder responder, tem os meninos aí que podem responder e podem ajudar. Então, o Henry Hazlitt, ele nasceu em 1864, faleceu em 1993. Ele foi jornalista, escreveu diversos artigos para revistas famosas como The New York Times, Wall Street Journal e The American Mercury. E foi autor de mais de 18 livros e um dos membros fundadores do Mises Institute. Ele publicou a Economia numa Única Lição pela primeira vez em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí muitas das coisas que ele fala referindo às coisas que ele observou nesse pós-guerra. E em 1979, mais de 30 anos depois, ele publicou uma edição revisada com algumas atualizações de dados e com o acréscimo do último capítulo, que é a análise que ele faz dessa lição 30 anos depois, as consequências dessa lição não ter sido aplicada. O livro foi escrito baseado na realidade dos Estados Unidos, ele é americano, mas ele pode ser compreendido bem facilmente pela nossa realidade, porque tudo que ele fala refere-se à questão do intervencionismo do governo. E o propósito dele ao escrever esse livro foi evidenciar as mais importantes falácias da economia. E ele deixa claro que no seu livro não tem nada de novo. Tudo que ele faz é fazer uma exposição de muitos dos erros cometidos hoje, mas que já foram apresentados por vários outros economistas. Mas aí ele enfatiza que esses erros eles continuam a ser repetidos pelos governos. O livro ele é dividido em 3 partes. Começa com o capítulo 1, que ele trata da lição propriamente dita, e os 23 capítulos que se seguem é só a aplicação que ele faz dessa lição. Ele trata de 23 temas diferentes, cada capítulo é um tema, que é somente a aplicação dessa primeira lição. E o último capítulo, como eu já falei, que é a análise dessa lição 30 anos depois. Então, a minha apresentação, eu fiz ela seguindo o mesmo padrão do livro. Primeiro eu vou apresentar a lição, e dessas 23 aplicações que ele faz, eu selecionei 10 para apresentar a vocês. E no finalzinho eu fiz algumas considerações finais e apresentei algumas considerações que ele fala acerca dessa consequência a longo prazo, dessa lição não ter sido aplicada. Pronto. Aí eu vou falar agora sobre a lição do livro. Então, o Hazlitt ele diz que a economia é um dos estudos do homem que é mais assediado por falácias. E ele apresenta 2 motivos para isso acontecer, por ela ser tão assediada por falácias, né? A primeira é porque a economia ela parte principalmente de interesses muitas vezes particulares e egoístas. Então, por ele partir dessa intenção de interesses particulares, muito das propostas que as pessoas fazem visam só seus benefícios. Por isso que ela é assediada por falácia. Por exemplo, quando as pessoas elas são beneficiadas por determinada política governamental, logo elas vão procurar tudo que for argumento para fundamentar essa política governamental, porque afinal de contas ela está sendo beneficiada com isso. O segundo motivo para ela ser assediada por falácia é pela persistente tendência do homem só analisar as consequências a curto prazo de uma política, ou então observar só os seus efeitos em um grupo, mas não observar os efeitos tanto a longo prazo dessa lição, como os efeitos dela não só sobre um grupo que é beneficiado, mas as consequências dela para toda a sociedade. E aí ele fala, trazendo para os nossos dias, nós mesmos, pelas nossas experiências do nosso dia, sabemos que determinadas escolhas que a gente faz, a curto prazo ela pode ser benéfica, mas a longo prazo ela pode trazer resultados muito danosos.
Com a nossa finanças é a mesma coisa. Tem coisas que a gente pode fazer com o nosso dinheiro, com o nosso cartão de crédito, que a curto prazo ela vai trazer alguma coisa benéfica, mas que a longo prazo vai trazer bastante prejuízo. Pronto, e é justamente sobre essa lição que trata o livro. Eu vou escrever só para ficar ficar ela cravada assim na nossa mente, porque toda a aplicação dela vai se referir a essa lição, que é basicamente assim, ó. Eu vou botar, é uma citação dele, que ele diz. Vou ler. A arte da economia está em considerar não só os efeitos imediatos de qualquer ato ou política, mas também os mais remotos. Está em descobrir as consequências dessa política não só sobre um grupo, mas sobre todos eles. Eu vou botar assim. A longo prazo, não só sobre um grupo, mas sobre todos eles. Aí eu vou entrar na primeira aplicação aqui que eu selecionei para exemplificar, que refere-se sobre a vitrine quebrada, que faz referência também ao nome do nosso grupo de estudo. Aí eu queria saber de vocês, se vocês já conhecem essa teoria da janela quebrada. Essa teoria, já conhece? Alguém não conhece? Nossa, só os 3 que não conhecem? Não? Pronto. Essa teoria da janela quebrada, ela é de um autor chamado Frederic Bastiat, que foi o que eu apresentei outro dia, o livro dele, A Lei, e ele retrata um paradoxo. Eu acho interessante ler toda a parábola. Não sei, ela não é tão grande, mas pelo menos para vocês tirarem as suas conclusões assim a partir da história. Não é tão grande que esse Bastiat ele escreveu e o Hazlitt ele pegou para dar o primeiro exemplo. Ele é assim: suponhamos que um moleque atire um tijolo em uma janela de uma padaria. O padeiro sai correndo furioso, mas o moleque desapareceu. Junta-se gente e todos passam a olhar com muita satisfação o rombo na vitrine e os estilhaços de vidro sobre pães e tortas. Após um momento, a multidão julga necessário fazer algumas reflexões filosóficas. É quase certo que diversos de seus componentes lembrem uns aos outros e ao padeiro que, afinal de contas, aquela desventura tem seu lado proveitoso. Proporcionará negócio para algum vidraceiro. Começando a pensar no caso, passam a estender-se suas ideias. Quanto custará uma vitrine nova? $250? Será uma quantia respeitável. Afinal de contas, se vitrines não fossem quebradas, o que aconteceria com os negócios dos vidraceiros? O problema, naturalmente, parece então não ter fim. O vidraceiro terá mais 250 para gastar com outros negociantes, e estes, por sua vez, terão mais 250 para desprender com outros comerciantes e assim sucessivamente. A vitrine quebrada passará a proporcionar dinheiro e emprego às áreas cada vez maiores. A conclusão lógica de tudo isso, se a multidão assim pensasse, seria que o moleque que atirou o tijolo na janela, em lugar de tornar-se uma ameaça pública, seria um benfeitor. Encaramos agora a questão sobre outro ângulo.
A multidão tem razão, pelo menos em sua primeira conclusão. O pequeno ato de vandalismo, em primeira instância, significará mais negócio para o vidraceiro. Então, não se sentirá infeliz ao saber do ocorrido. Que o dono da funerária, esse não se sentirá mais feliz ao saber do ocorrido que um dono de uma funerária ao saber do acontecimento de uma morte. Mas o padeiro ficará sem $250, quantia que pretendia gastar em um terno novo. Precisando substituir a vitrine, renunciará à compra de um novo terno, ou algo semelhante que ele deseja comprar. Em vez de possuir uma vitrine e os seus 250, ele tem agora simplesmente uma vitrine. Ora, como planejava comprar um terno naquela mesma tarde, em vez de ter uma vitrine e um terno, deverá contentar-se só com um deles. Se considerarmos o terno como parte de uma riqueza, então a gente pode concluir que a sociedade ficou mais pobre com a falta desse terno. Em suma, o que o vidraceiro ganhou nesse negócio representa somente o que o alfaiate perdeu. Nenhum emprego novo surgiu. As pessoas naquela multidão estavam apenas pensando em dois elementos da transição, o padeiro e o vidraceiro. Esqueceram da terceira pessoa em potencial envolvida, que era o alfaiate. Esqueceram-se dele porque não tinha entrado em cena. Verão daí a 2 ou 3 dias uma nova janela, mas nunca verão um terno extra, exatamente porque ele nunca será confeccionado. Vem apenas o que está de imediato e não a longo prazo o efeito que aquela destruição causou. Deu para entender, né? Aí a gente entra na segunda aplicação dessa lição, que é referente a essa primeira, só que em uma escala bem maior, que é em relação às guerras. Tem até teóricos que consideram, de certa forma, uma guerra benéfica, porque a partir da destruição que a guerra causa, de certa forma isso vai incentivar na produção de novos bens e serviços. Foi mais ou menos a ilusão que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, quando os teóricos escrevem sobre um crescimento econômico que teve no pós-guerra. Só que aí o que o Hazlitt vai explicar que acontece é só uma confusão entre demanda e necessidade. Que necessidade é aquilo que você... Necessidade, primeiramente, é diferente de demanda. Necessidade você fica, no caso das guerras, ela provocou a necessidade, sendo que a demanda é diferente porque ela precisa que você tenha poder aquisitivo para adquirir a mercadoria. Ele dá o exemplo da África, que eles têm muita necessidade, mas eles não têm poder aquisitivo para adquirir mercadoria, produtos e serviços. Então, eles têm necessidade, mas a demanda deles é bem menor do que, por exemplo, aqui ou nos Estados Unidos. Por exemplo, que a gente tem necessidade, que a gente tem demanda, porque a gente tem com o que pagar. Necessidade, você tem a falta, mas você não tem com o que pagar. Então, não é demanda, não gera demanda. E a demanda é quando você tem com o que pagar, entendeu? É mais ou menos isso. Oi? Outro argumento que esses teóricos utilizam para defender que uma destruição, no fim, ela causa um benefício, é a questão da demanda insatisfeita. O que é que eles vão dizer? Durante o período de guerra, as pessoas deixam de consumir certos bens, no pós-guerra, na verdade, deixam de consumir certos bens para consumir outros. Por exemplo, eles deixam de comprar televisão, celular, carro, para se concentrar seus esforços na construção daquilo que foi destruído, de casas, enfim, de estabelecimentos e tal. E aí o Hazlitt vai explicar que, na verdade, isso não gerou riqueza, porque só houve um desvio de demanda. Em vez das pessoas estarem comprando novos bens, na verdade, estão construindo casa porque, na verdade, delas necessitavam, e não porque era uma demanda, mas uma necessidade. E aí, nesse caso, as guerras, elas fazem isso, um desvio de demanda. Aí ele explica que sempre que os negócios eles são
concentrados numa só direção, como por exemplo nessa questão da construção de casa, reduz-se forçadamente em outra direção, que é na criação de novos produtos, novos bens e riqueza. E em síntese, a guerra representa isso, uma modificação na direção dos esforços, modifica todo o equilíbrio da economia e a estrutura de toda a indústria. Aí ele explica que é bem verdade que podem existir fatores de compensação após uma destruição, mas a demanda que se cria no pós-guerra, ela nunca representará o modelo exato de que se a guerra nunca tivesse existido. Então, a verdade básica que a gente precisa ter em mente é que sempre quando se destrói algo de real valor, ela é sempre um dano irreparável, mesmo que tenha fator de compensação, mas ela foi uma perda que jamais poderá ser reparada. No final das contas, não tem benefício nenhum, só prejuízo. Mesmo que tenha, aparentemente, a gente possa ver um benefício, mas, na verdade, não representou isso, né? É sempre uma perda de uma coisa de valor real. Oi? Oi? Ele explica, né, que eu resumi, mas ele explica direitinho que pode sim haver fatores de compensação, mas o fato de destruir uma coisa que tinha um valor, não tem como não tem como comparar, é igual a janela quando foi quebrada, o mesmo exemplo. Você destruiu a janela, causou emprego para o vidraceiro, mas isso aí você só está vendo uma coisa visível. Você não vê a perda das coisas que poderiam ter sido criadas se aquilo não tivesse sido destruído. Então, pode ter sim algum benefício em uma só direção, mas num todo, se a gente for analisar por um todo, na verdade, não é uma perda, não tem benefício. Oi? A afirmação dele foi analisando as guerras passadas, mas aí, mesmo afirmando isso dentro do que ele estudou das guerras passadas, ele não tinha como mensurar o que poderia ter sido feito diferente se não houvesse, ele poderia falar sobre o que poderia ter sido, o que foi feito depois que a guerra passou, mas não o que não poderia ter sido feito. Então, assim, é uma afirmação muito forte, apesar de eu concordar com ele, entendeu? Mas, assim, é uma afirmação muito forte. E tem gente que defende o contrário, porque com algumas guerras houveram realmente um crescimento tecnológico e etc. Ele explica, por exemplo, que quando houve as guerras, destruíram algumas máquinas, e aí quando acabou essa guerra, essas máquinas foram substituídas por umas mais eficientes. Entendeu? Ele explicou mais ou menos alguma coisa desse tipo. Mas o que ele vai dizer é que não tem também como saber se aquelas indústrias que foram destruídas, se elas, enfim, se elas... Como? Não daria lucro além. Pode falar. A questão é o seguinte, você entender que a obra da Wesley trabalha o seguinte, desvio de recursos. O Estado ele é só intermediário dos recursos. Ele tem recursos da gente e intermedia para outra função. O que acontece nas guerras? Você tem que olhar o que se vê e o que não se vê. Você está fazendo lógico. É possível criar riqueza por meio da destruição? Porque riqueza é o quê? Comércio. As pessoas trocam voluntariamente, as duas partes saem ganhando e ficam mais ricas. Então, se algo funcionar ao nível macro de guerra, ela deve funcionar ao nível micro. Então, chegar aqui, sair quebrando as coisas de vocês, vocês vão ficar mais ricos porque depois disso vocês vão ter que comprar tudo de novo? Não, vocês vão ficar mais pobres, porque ao invés de vocês gastarem com outra coisa, investir, pouparem, vocês vão ter que comprar tudo que vocês perderam. Então, a lógica da guerra é essa. Você pode pensar, mas as pessoas enriqueceram com a guerra. Enriqueceu, mas quem? A indústria das armas, alguns exércitos, algumas determinadas pessoas. Então, ele alocou dinheiro que seria para alguma espécie da sociedade, ele alocou para alguns grupos específicos. A indústria das armas não seria tão grande se não fosse as guerras, mas a sociedade como um todo teria mais dinheiro na mão delas. Então, não tem como você pensar, mas quantas pessoas iam gastar se não fosse da guerra? Não importa, porque elas compram coisas diferentes do que comprar as coisas que elas estão comprando novamente, entendeu? Não importa se ele ia comprar uma casa maior ou menor. O que importa é que ele está tendo que comprar uma casa novamente. E é por isso que eu concordo também. Eu só dei ênfase a respeito do
diante de uma guerra, ele tem que ter sido produzido, ele tem um entendimento tecnológico, outras coisas disseram, obras escritas. Por exemplo, foi na guerra mesmo que o próprio estudante Heisenberg e ver o cara se isolar depois de ter visto o nazismo e ele que era algo bom para a sociedade. Quando ele vê o sonho dele nazista ser destruído, se isola, então assim, ele produz um dos maiores livros da filosofia que possivelmente, se bem trabalhado mais tarde, pode fundamentar a ontologia. Então, uma obra dessa, produzida por um atributo também condicionado, mencionado à guerra, eu acho que uma relevância muito grande, apesar de não concordar com a guerra, saber que quem sofre uma coisa muito subjetiva. Você também está falando o seguinte, e as pessoas que morreram para que ele fizesse esse livro, entendeu? Aí normalmente então, tipo, milhões de pessoas que morreram, desses milhões, quantos poderiam ser bons escritores? Que poderiam somar junto com ele e até fazer obras melhores. Essa previsão é impossível. não, mas a questão é que assim, há uma pesquisa também a imaginar que, porque ele ia vender obras, tipo, não falando de pessoas. Não, mas eu estou falando no geral, no contexto geral do que você. Mas de qualquer maneira, das coisas, perdeu muito com isso também. Sim, mas pensando em fins econômicos, é bastante simples. Sim, É possível você ficar mais rico que outras coisas? É possível eu chegar aqui na sua casa, quebrar a sua casa toda, você vai ficar mais rico? Não, claro que não. Então, a lógica basicamente é essa. Mesmo que você compre uma casa maior, Você compra uma casa maior, você não vai depois. ficar mais rico, porque Isso Não, mas a questão subjetiva a gente pode discutir, mas o livro é de economia, ele não está discutindo as obras, assim. Ele dá até outro. Se é lançar Harry Potter ou não se conta, entendeu? Tem outra coisa que ele fala que é bastante interessante, que é sobre como a Alemanha se recuperou depois da guerra, que eles se concentraram na construção das casas e tal, mas aí ele fala bem assim, ninguém vai queimar a sua própria casa pensando na sua força, na sua autoestima de construir uma nova, entendeu? O Breno fez. tem gente que faz, gente que perde celular velho, que perde o Vai relógio. ganhar o seguro da casa E que bate o carro para poder pegar o. Tem gente que faz. da casa para poder comprar. Pronto. Se eu conhecesse o Breno, eu teria falado isso. Agora sim, a questão dentro da. A grande questão dentro do debate acerca da educação. A grande questão dentro do debate sobre a guerra geral finalizar de uma nação cálida. Porque a riqueza da guerra não pelo fato da guerra existir, porque é só pegar a necessidade. Se a gente isola a guerra, tira a guerra do mundo, a gente percebe que mesmo sem a guerra não existe a nossa tecnológica. Então a guerra não é o fator que faz com que se desenvolva. O que a guerra vai fazer, no fim das contas, é apenas isso. Então, por exemplo, você tem R$250 pela janela. Você destruiu uma janela, agora você só vai ter uma janela e não vai ter mais R$250. Então você não está mais pobre, no fim das contas. Por mais que agora você tenha um brasileiro com R$250, ainda assim, o total está pobre. É a mesma lógica com a crise. Crise econômica, a pessoa que está em crise, logicamente, como vai ser a lógica agora? É eu deixar de consumir os bens mais caros e passar agora a consumir mais baratos. Aí, ao invés de eu consumir carne, eu consumo ovo. Claro que com isso eu vou enriquecer o cara que produz ovo. Mas não é porque o cara que produz ovo está ficando rico que não há mais crise. A crise existe, a crise está ficando rico. Entende? A lógica é essa. Parece que a condição aí é de deixar homogêneo, não é, né? Porque não é homogêneo. Como assim? Porque, tipo assim, essa questão de não precisar e não cumprir com aquilo que você precisa, dependendo do serviço ou bem, faz com que você se torne mais pobre e você tem que bem mais rico. E mais tarde, isso vai passar para um próximo que vai ter um serviço, tem que comprar daquele cara, e etc, etc, etc. Então,
ponto, vem para ele. Você conta agora. No riqueza geral, só que teve eu ficando pobre e ficando com R$200. Entendeu? Esse é o ponto. Pronto, esse é o fim da... Eu já vou pular para a terceira aplicação dessa lição. Para quem chegou agora, a gente está tratando da obra do Henry Hazlitt, Economia numa Única Lição. A gente já falou sobre a lição, é basicamente aquela. Ver as consequências a curto prazo e a longo prazo de uma política econômica e ver os efeitos dela não só sobre determinado grupo, mas ver os efeitos sobre um grupo de uma maneira geral. Que ele explica no livro dele que muitos economistas cometem o erro de ver os efeitos de uma política só a curto prazo, mas não analisam os efeitos a longo prazo. Aí, após apresentar essa lição, aí a gente está fazendo algumas aplicações. A gente já fez duas, aí agora vai para a terceira aplicação dessa lição, que ela refere-se ela é assim: obras públicas significam impostos. E essa terceira aplicação da lição, ela se refere à falácia de que obras públicas podem compensar uma deficiência do mercado, sociedade. É a crença de que obras públicas são capazes de gerar emprego e aumentar a riqueza da sociedade. Isso, na verdade, é um mito. E aí ele vai explicar por que isso é uma falácia. Ele explica que é a crença de que os gastos governamentais são como panaceias. Panaceias é como se fosse um remédio que pudesse curar tudo que for doença. Então, tem pessoas que veem os gastos governamentais como uma panaceia para todos os males econômicos da sociedade. Seja para incentivar um negócio, uma atividade de uma grande indústria, ou seja para resolver o problema do desemprego, ou coisa do tipo. Tem-se a ilusão de que para solucionar esses problemas basta que o governo gaste mais, sendo que para o governo fazer isso, ele vai tirar dos impostos. Nesse entendimento, o que é preciso ficar bem claro na nossa mente é que todos os gastos que o governo faz, eles terão de ser arrecadados através dos impostos. Não tem nada que o governo faça pela sociedade que ele não vá tirar do nosso bolso. Ele não cria riqueza. É bom que isso esteja bem claro na nossa mente, porque é muito comum que as pessoas apelem para isso, para o governo, achando que o governo tem condições de fazer isso, quando na verdade ele só tem condições de tirar do bolso da gente. Então, no final das contas, é só, como o Islã tinha falado, alocar um recurso, né? Oi. Se isso é um mito, é uma falácia, então por que depois da crise de 29 foram através das obras públicas que reergueram a economia? Mas... A gente vai ter uma discussão ainda sobre a depressão. Eu posso tratar com mais detalhes, mas eu vou falar um pouco sobre por que obras públicas não são riqueza. A gente vai chegar isso mais na frente. Essa crise, o que eu sei mais ou menos, né? Que os gastos que o governo fez, a gente viu o efeito disso a longo prazo, que é justamente a lição que o Hazlitt vai trazer. A curto prazo parece uma coisa boa, como depois de 29 teve um grande crescimento econômico, aquelas políticas keynesianas, mas depois de 30 anos, quando foi em 1970, a crise estourou e a gente viu todo o prejuízo. Então, foi as consequências a longo prazo, a inflação, o desemprego, de uma coisa que aconteceu antes. A crise de 29 demorou muito para ser curada, não foi o New Deal que salvou ela. Porque, você sabe sobre a crise de 1920? 2021? Procura sobre 2021. O que é que tem diferente de 2021 para 2029? Seguinte, 2021 ela foi dada autonomia ao mercado para que ele curasse a própria crise das coisas seguintes. Em 1903 foi criado o FED, que é o Banco Central Americano. O Banco Central Americano ele começa a distorcer a economia monetária com ciclos de crédito. Que alguns tem que trabalhar esses detalhes numa aula. Ainda vai acontecer. Mas basicamente ele distorceu. Em 1920 aconteceu a primeira distorção, o mercado resolveu. Em 1929 estourou o New Deal. E a crise durou muito mais tempo. Só em 1940 que a gente começa a ver soluções. Não foi em 1930 que resolveu. Mas no momento que não teve o New Deal, foi em um ano que resolveu. Então, essa justificativa de que foi o New Deal que salvou é balela. Entrando um pouco na que você está falando ali. Obras públicas, né? As coisas são riqueza. Vamos pensar o seguinte: o Estado é realocador de recursos, não é? O Estado não quer riqueza.
Porque se o setor privado criar riqueza, para que o Estado tome ela, use para outro fim. Então, é comum a pessoa, grandes obras estão gerando muito emprego, as pessoas ficam mais ricas. Na verdade, não. A gente pega o exemplo dos estádios. Copa do Mundo. Criou grandes estádios no Amazonas. Trabalho todo só trabalhando lá, gerou um monte de emprego, mas não tem time para manter aquele estádio. Então, assim, ele está gerando riqueza para aquela sociedade. Todo mundo que mora naquela sociedade, que ao invés de ter você dentro da sua mão, para comprar pão, para comprar celular, para comprar roupa, todo mundo tem esse dinheiro roubado para construir um estádio onde não vai ter futebol para assistir. Quando você faz o geral, a sociedade ficou mais rica ou mais pobre? Mais pobre, porque eles alocaram recursos para um gasto totalmente improdutivo. O fim da economia não é gerar emprego, não é gerar grandes obras, é gerar riqueza. São coisas muito distintas. Uma coisa foi, por exemplo, a viagem do Milton Friedman na China. Ele chegou lá na China e tinha os trabalhadores trabalhando com pás ao invés de máquinas, para acabar, para montar a obra. Aí, porque as pessoas estão usando máquinas, era fazendo pás ao invés de máquinas, isso é muito eficiente. Por isso, eu acho que não, mas a gente está gerando mais emprego. Então, eu falei, se é para gerar emprego, é o seguinte, tira as pás, dá a colher para eles, você começa a empregar mais gente. Mas o que é que isso significa? Você está gastando mais dinheiro, para fazer o que você tem que fazer por menos, sobrar dinheiro para a sociedade e gastar coisas mais produtivas. Então, assim, gera emprego, você gera emprego, tira a pá, dando colher, vão passar anos trabalhando lá, emprega a sociedade toda, mas e riqueza? Foi gerada? Não foi. Então, essa é a distinção que ela está tratando nessa lição. Gerar obra pública não está gerando riqueza, assim. Você está desviando recursos, muitas vezes para um gasto produtivo. Já que, se fosse a gente construir uma estrada, por exemplo, nós fizesse, eu tenho uma preocupação muito maior de gastar menos do que o Estado. Mas a questão da impressão é porque eu não quero mais spoiler. Não quero nem dar spoiler, mas não dar o foco da discussão. Porque quando for na aula de impressão, eu quero dar uma impressão na aula e de outras crises, incluindo em 2008. Porque tem que entender o plano central para entender a crise. Então é melhor focar na questão do crise de recursos. O que a gente precisa ter em mente, toda vez que a gente for fazer análise desses temas aqui, é a lição. O livro é bem simples, o livro foi escrito para leigos de economia. Então, o foco da gente é analisar, averiguar os efeitos a curto prazo e a longo prazo. Por isso que fica complicado entrar em questões mais complexas, porque o livro em si ele não traz um estudo aprofundado sobre a economia. Ele traz um estudo para pessoas que estão iniciando a economia. Então, ele basicamente só vai analisar isso, os efeitos a longo e a curto prazo, sobre determinado grupo e sobre a sociedade como um todo. Aí, voltando para cá, ele dá o exemplo da construção de uma ponte. Digamos que o governo vai construir uma ponte e o objetivo dele é unicamente gerar emprego. Tem a sociedade está passando por um período de muito desemprego e para resolver esse problema ele vai criar alguma coisa para gerar emprego. E aí, por isso que o Hazlitt vai explicar que isso, na verdade, é um desvio de recursos, porque ele vai, para construir aquela ponte, ele vai ter que tirar do próprio bolso da gente. E a própria inflação é uma forma de tributo. Se, por exemplo, o governo recorrer à impressão de dinheiro para construir uma obra, um hospital, seja lá o que for, ajudar uma empresa que vai falir, seja o que for, tudo que ele fizer, ele vai ter que tirar do imposto ou vai gerar inflação, que é a mesma coisa de tributo. E aí ele explica que, de fato, muitos empregos podem ser gerados com a construção de obras públicas. Só que se ele constrói uma coisa que de fato é necessária, por exemplo, se a fonte for realmente necessária, então não há por que questionar a construção daquela ponte, porque afinal de contas, se a sociedade se juntasse, todo mundo desse um pouquinho do dinheiro para construir aquela ponte, todo mundo ia ficar satisfeito. O problema é quando ele constrói uma coisa que é desnecessária, uma coisa que só faz tirar o dinheiro, deslocar, o recurso do nosso bolso para a construção de uma coisa. Além de ser não só um deslocamento de dinheiro, mas também um prejuízo, porque você está gastando numa coisa que não vai servir muito para nada. Então,
procurar menos gastos possível, o Estado não. Para Exato. ele, quanto maior for os gastos, melhor. Tanto que, por mais que o custo seja pequeno, no fim das contas, sempre vai ser maior. Exatamente. É isso mesmo. É só a gente trazer para a nossa realidade individual das nossas finanças. Sempre quando a gente vai aplicar o nosso dinheiro, a gente nunca vai. Quer dizer, a gente vai tentar ao máximo aplicar o nosso dinheiro de forma mais eficiente. Se a gente for construir alguma coisa, a gente vai procurar os menores custos, as melhores empresas que possam fazer aquele serviço. Já o Estado ele não tem essa preocupação. Quando ele vai fazer uma obra, o dinheiro não é dele, o dinheiro é de imposto. Então ele não tem essa mesma preocupação que a gente tem, fora os desvios de verba, corrupção, enfim. Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso é que quando o Estado faz, acaba saindo mais caro do que se a gente estivesse fazendo por conta própria. Você pode dizer aonde tem razão, no barato é caro. Aí, retornando um pouco sobre a falácia da janela quebrada, que eu tinha falado logo no começo. Os empregos gerados pela obra pública é o que se vê de imediato. Porém, não se vê as consequências do aumento dos impostos para os cidadãos, como um todo. As compras que poderiam ser realizadas, novos investimentos, poupança, tudo isso foi reduzido com o aumento dos impostos. Empregos também seriam gerados se o dinheiro tivesse permanecido na mão dos cidadãos, na nossa mão. Da mesma forma, teria sido gerado empregos. O mesmo ocorre com a construção de moradias. E aí, parece uma causa justa, né? Como que muitas pessoas defendam a construção de moradias por parte do governo? Eles têm muitos têm a noção de que isso também é uma coisa benéfica, tanto porque vai ajudar essas pessoas, auxiliar essas pessoas que não têm moradia, como também vai gerar emprego, riqueza. E aí ele não vai discutir muito a questão desse benefício para a pessoa que precisa da moradia. O que ele vai discutir é a questão de que dar emprego e gerar riqueza, que essa obra não está gerando emprego e não está criando riqueza, porque para fazer essa obra ele está aumentando os impostos. E se os impostos tivessem permanecido na nossa mão, com os nossos gastos e investimentos, teria produzido riqueza. Então, no final das contas, só foi um deslocamento, né, como já foi falado. Quem tiver alguma dúvida acerca da criação de casas, no capitalismo libertário ele vai ter um capítulo onde vai falar sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele vai mostrar que o ato do governo criar essas casas populares é mais maléfico do que benéfico para as pessoas. Pronto. Aí a gente vai entrar agora na quarta aplicação. São 10 aplicações que eu fiz, mas dependendo da hora, se ficar muito cansativo, a gente reduz isso e parte logo para a conclusão. Pronto, quarta lição. Impostos desencorajam a produção. Ele vai explicar por que os impostos prejudicam a criação de riqueza dentro da sociedade. E o primeiro ponto que precisa ficar claro para a gente é que os impostos afetam as nossas ações individuais, nossos incentivos enquanto cidadãos. Todo imposto que o governo impõe sobre a gente afeta a nossa maneira de agir e afeta os nossos incentivos para investir em alguma coisa, porque é basicamente assim, ninguém vai querer colocar o seu dinheiro sobre um risco de que você vai ter mais prejuízo do que lucro. Então isso de certa forma vai desencorajar a produção. No caso das empresas, os impostos podem impedir o desenvolvimento de novos empreendimentos. Quanto maior for o imposto sobre a produção, maior é o risco dos anos de prejuízo não compensarem os anos de lucro. E isso acaba impedindo que novos negociantes tenham incentivo para expandir os seus negócios, ou então impede, de certa forma, que novos negócios venham a surgir. Com efeito, os impostos, eles criam, os altos impostos no caso, né? Eles criam um clima de que não vale a pena empreender ou investir mais na produção. E em segundo lugar, como consequência dessa primeira, os empregadores sentem-se obrigados muitas vezes a reduzir o seu quadro de empregados ou a adiar a aquisição de máquinas e equipamentos que poderiam otimizar sua produção, que poderiam aumentar sua produção. Consequentemente, a produção como um todo ela é reduzida. Porque ou os empregadores
serão obrigados a demitir seus funcionários, o que também causará desemprego, ou eles serão obrigados a reduzir a sua produção. Várias coisas podem acontecer com o aumento desses altos impostos e que, como um todo, ele vai prejudicar que a nação se torne mais rica. Pronto. O resultado a longo prazo para os consumidores é que eles serão impedidos de consumir produtos melhores e mais baratos. Isso é das consequências, no caso, para os consumidores, que a longo prazo eles serão impedidos de adquirir produtos mais baratos e, enfim, melhores e mais baratos, justamente por causa dessa falta de incentivo que os impostos causam. Aí ele fala assim, certamente não haverá melhoria também nos salários, uma vez que a produção ela vai ser impedida de aumentar, vai ter a produção ela não vai ter incentivo de aumentar, então consequentemente vai dificultar que os salários dos trabalhadores aumentem. E, deixa eu ver, pronto, e haverá chances consideráveis de aumentar as taxas de desemprego. São três resultados a longo prazo que ele destaca, justamente pela produção ela ter sido desencorajada. Participante e se beneficiar da expoliação. Então, ao invés de empreender, já que empreender vai gerar sofrimento, é um risco muito alto. Eu tenho que fazer o que agora? O que é a realidade de nós, do Brasil, a gente do Brasil, e vive isso hoje na pele. É que sai uma estatística com 100% dos estudantes de faculdades tem como objetivo depois de formado concurso público. Exatamente, justamente por esse clima de incerteza, clima de risco que o Estado gera na sociedade. É muito mais fácil você passar no concurso do que você abrir um negócio, dar certo e tudo mais, justamente pelos altos impostos que o governo impõe, né, sobre a sociedade. E é a mesma situação que acontece com os nossos rendimentos pessoais. Quando nós começamos a nos dar conta de que a gente trabalha 6 a 4 meses por ano só para pagar imposto e, 8 meses ou 6 meses para trabalhar para a gente mesmo e para a nossa família, nós mesmos sentimos dificuldade de querer arriscar o nosso dinheiro com algum empreendimento, por causa que o capital que sobra para investir produtivamente, ele é muito pouco. Por causa do... Fora que essa estrutura ainda abre mais para a estrutura da corrupção, né? Isso é imposto. E aí eu concordo. No caso da corrupção, sempre vai existir alguém querendo burlar o sistema para comprar os casos de benefício, profissão, e aí você cria monopólio e opostos. Aí onde vai existir o desarranjo da economia, porque uma vez que a burocracia, haverá sempre incentivo a necessidade. E aí, adeus, ela está lá. Exatamente, vai virando uma bola de neve, assim, uma desorganização total da economia, da produção. Em síntese, o capital, para ser investido produtivamente em novos negócios, em contratação de novos trabalhadores, de otimizar a produção, tudo isso fica reduzido, porque o dinheiro está sendo sugado pela máquina estatal. No final das contas, os governos acabam criando problema que eles arrogam solucionar, né? Como, por exemplo, o desemprego. É ocasionado justamente pelas intervenções dele, e essa é uma delas. Pode falar à vontade. Você tem a chamada cota do barreiro. Como hoje, por exemplo, o salário mínimo. Vai chegar lá, já. Então, vamos embora. Eita, vai não chegar, eu acho que eu pulei essa parte aqui, mas, enfim, depois você fala, que vai chegar na parte, vai falar assim. Aí a gente chega na quinta aplicação dessa lição, que significa o crédito desvia a produção. E aí, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que crédito é dívida. Então, se aumenta o crédito,
consequentemente, vai aumentar a carga de dívida. Beleza? Então, tomemos como exemplo a questão dos empréstimos, especificamente aqueles empréstimos que o governo faz para uma empresa, um produtor, para que ele possa, sei lá, comprar equipamentos, sei lá, aumentar sua produção. Hoje em dia é isso, mas quando ele escreveu, faz muito tempo. Mas hoje, se a gente for tomar, por exemplo, seria isso que o Marcelo estava falando, o BNDES, que é justamente esse empréstimo que o governo faz para empresas aumentarem sua produção. E aí, à primeira vista, o empréstimo parece algo razoável, já que supõe que terá retorno. Então, isso leva muitas pessoas a defenderem que o governo faça isso, porque afinal de contas vai incentivar a empresa vai produzir, barará, e vai gerar riqueza. Só que há uma diferença muito grande entre o empréstimo que é realizado pelo governo e o empréstimo que é realizado por uma empresa privada. E até se a gente levar esse exemplo para nós mesmos, é mais ou menos assim. Quando uma empresa privada, ela vai conceder um crédito, um empréstimo a um produtor, ela tem todo aquele cuidado de que ela vai ter o dinheiro dela de volta. Então, os critérios que ela utiliza para avaliar, para poder conceder esse crédito, são muito rigorosos. Ele vai analisar várias questões para ver se aquele produtor merece esse empréstimo, digamos assim. Já o governo, ele não tem critério nenhum, basicamente, para realizar um empréstimo. Então, as chances de ele fazer um mau empréstimo e acabar gerando um prejuízo são muito altas. São riscos que o governo arca, que nós próprios, com o nosso dinheiro, a gente não estaria disposto a arriscar. Se a gente, numa situação, e a gente fosse emprestar o dinheiro para alguém, mas a gente avalia e vê que se a gente for fazer isso, a gente vai tomar um baita de um prejuízo. E aí a gente toma cuidado na hora de fazer esse empréstimo, enfim, várias situações assim. Por que o governo não toma esse cuidado? Muitas vezes tem a ver com a política mesmo de troca de favores, sei lá, porque geralmente quem é beneficiado são os amigos do rei, né? As pessoas que são os grandes empresários, que às vezes apoia a campanha política e assim vai. Não são todos os empresários que são beneficiados, só os que têm afinidade com o governo. Tem questões de incentivos. Por quê? O governo não tem objetivos de lucrar. Todo mundo está buscando o melhor retorno de investimento. Porque é que faz um banco, uma pessoa intermediária, tem o dinheiro dele, vai alocar para você, que ele busca ter um retorno. O governo não lucra, ele não tem objetivo de retorno. O BNDES, se fosse uma empresa, seria verdade, porque ele não tem que ter retorno dos investimentos que ele faz, dos investimentos que ele faz. Então, como o Isolino falou, né? Serve boas empresas que colocou nosso dinheiro lá e voluntariamente não pode ter. Uma Oi, que era uma criação do governo, né? Com subsídio do governo, o Ike Batista também foi uma criação do governo, e são péssimos empresários que, no setor privado, unicamente, eles teriam sido percebidos como ruins, mas rápido. Porque, por exemplo, o Ike Batista entrou na bolsa e também não ser negociado nos produtos, porque uma promessa. E um programa promessa que foi validado pelo Estado, validado pelo BNDES, que colocou o dinheiro de muita gente no mercado financeiro também, porque o Estado também dá essa validação. Mas ele entrou na bolsa e fazia pré-operacional. Então, o que tinha o Batista? PowerPoint. Ele tinha um PowerPoint, pensamento no Excel, onde ele dizia o quanto ele ia produzir com o pré-sal. Depois que eles souberam que a expectativa dele era otimista demais. Foi por isso que ele quebrou rapidamente na bolsa de valores. Mas o Estado não vai ver isso. Tem a pressão, não produziu, toma dinheiro. Então, essa riqueza artificialmente. Então, é essa ideia de subsídio, entendeu? Que o Estado, ao invés de se avaliar, ele também distorce a concorrência, né? Porque ele beneficia quem começa a ser quitado. Tem também uma obra do Sérgio Lazzarini, que ele fez um estudo mostrando como o BNDES ele vai se tornar noções de corrente eficiente, e tem uma obra chamada Bilhões e Lágrimas, que mostra uma série de prejuízos que o BNDES fez para a sociedade também. Então, isso
é basicamente por isso, que não temos incentivos e politicagem. Então, aí voltando para a lição, o erro desse tipo de política é ver só os benefícios que esse empréstimo pode causar para determinado produtor, mas não analisar os riscos que isso pode, ou os danos que isso pode causar para a sociedade como um todo e também a longo prazo. Porque, como eu já havia falado, né, o governo está disposto a assumir riscos com dinheiro que as empresas privadas, por exemplo, não assumiriam. E acaba desviando um capital para a mão de pessoas, muitas vezes, algumas vezes, mais ineficientes, serviços mais ineficientes do que dinheiro na mão daquelas pessoas que poderiam produzir com mais eficiência. Isso aí é análise apenas de empresários do governo. Agora, se você abrir esse leque de crédito, isso é geral, isso é no geral, onde o governo quer que a público possa acessar o crédito, você tem esse mesmo ciclo acontecendo no crédito, há uma consequência muito maior, e que se você analisar todas as que aconteceram, desde o começo da civilização até hoje, todas essas aconteceram. Créditos, somos alguns significam crédito do mundo junto. Então você pega 2002, aliás, você pega 2008, você pega 70, você pega 29, você pega 20. Todas essas coisas que aconteceram, tudo só precisa de crédito. É o governo dando crédito, né? Seja ele ao empresário ou ao cidadão comum, esse povo tendo crédito, mais de produção, se endividando, quebrando e lascando o povo. Essa questão dos créditos é sensibilizar também o próprio Ministério da Cultura, né? Quando ele faz incentivos à cultura, mas já está pegando dinheiro e está dando para quem está muito bem, quem apoiou a atividade, quem tem eleição, e aí agora está recebendo muitas coisas. Se incentiva a cultura, aqueles que formam a cultura que apoiaram a coisa, e não se incentiva a cultura que, enfim, está no mais baixo, uma produção mais simples, que na verdade a cultura seria mais. É esse mesmo conceito, né? Você tem pessoas ligadas a empresas, artistas ligados ao governo, eles acabam sendo eficientes porque eles estão conectados, né? Porque eles merecem. Inclusive, também, a forma de crédito, direcionamento, é para resgatar a empresa que ia quebrar. O governo vai, o mercado já reconheceu, essa empresa não serve, a empresa vai quebrar, esse banco é ruim, mas o governo vai lá, tira o dedo de cada um e fala, não, vamos salvar essa empresa. Eu também tenho esse lado, que é algo que a empresa privada fala, a empresa está quebrando, eu não vou botar meu dinheiro nisso porque eu sei que ela não vai retornar. Mas o governo sabe, como é por imposto, o povo vai pagar porque é maneira conta, vamos resgatar aquele empresário, porque o povo vai arcar com isso. Né? Mas tem essa diferença, né? Quando, sei lá, o João Livre da vida quebra, o setor privado não vai querer resgatar, mas o governo não pega problema nenhum. Acontece o seguinte, geralmente, é que o Estado investiu alguns bilhões em uma empresa, essa empresa ainda assim vai quebrar, aí para o Estado não perder esse dinheiro, salva essa empresa para essa empresa valer no futuro. Para ele não perder durante agora. Como foi o caso da Oi. Aí foi uma empresa que deu o boom dela, deu esse boom, por conta de empréstimos que ela pega do BNDES, aí ela cresce, faz investimentos e tal. Agora está em falência, mas para que o Estado não perca de receber o dinheiro que ele emprestou, ele coloca mais dinheiro na Oi, para que a Oi consiga pagar. E esse é um desperdício, né, de dinheiro. A gente não vê nenhuma criação de riqueza nesse processo aí. Só desperdício. Não só alocando o recurso de uma empresa mais eficiente para outra, mas gerando realmente um desperdício. E tudo que sai dos impostos e, consequentemente, do nosso bolso. Pronto. E aí a gente vai para a sexta aplicação dessa lição, que refere-se à maldição. O nome dessa aplicação é a maldição da maquinaria. E essa sexta aplicação, ela refere-se à falácia de que a máquina gera desemprego. E é uma coisa muito comum no serviço social, eu sou de serviço social. E a gente estuda essas questões e uma delas é essa questão da máquina criar desemprego. Em primeiro lugar, o Hazlitt ele vai dizer que, no geral, ocorre justamente o oposto.
porque o incremento das máquinas ela causa um aumento na produção e melhora como um todo o padrão de vida da sociedade. Aí ele vai explicar. Primeiramente, a máquina ela reduz o esforço. Nesse sentido, vou trazendo assim para o nosso dia a dia, é absolutamente natural que para a gente chegar a determinado fim, a gente procure os meios que a gente reduza menos esforço, que a gente tenha menos trabalho para chegar naquele fim que a gente almeja. E com os empresários, com os produtores, não é diferente. Eles sempre vão tentar chegar no fim, que é maximizar sua produção, usando meios que para eles poupe trabalho, diminua os custos daquela produção. É natural que isso aconteça. A gente faz isso no nosso dia a dia. Para chegar a determinado fim, a gente busca os meios menos trabalhosos. A gente busca a todo tempo reduzir o custo para chegar ao fim. E aí ele vai explicar o benefício disso, que isso não é uma coisa ruim. Beleza. Em primeiro lugar, eu falei, em segundo lugar, além de reduzir os esforços e poupar trabalho, o incremento das máquinas, bem como o desenvolvimento tecnológico, ele possibilita a criação de empregos que sequer existiriam se não fossem essas novas descobertas. E aí o que ele vai explicar é que com esse incremento das máquinas, ou o desenvolvimento tecnológico, foi possível a criação de aparelhos telefônicos, TV, computador, raio-x, ar-condicionado, enfim. São produtos que jamais poderiam vir a existir sem que houvesse esse desenvolvimento ou esse incremento das máquinas e da tecnologia. E outros aparelhos jamais eles poderiam ser substituídos pelo homem, como por exemplo o telefone, o avião. São atividades que sem o incremento das máquinas elas não poderiam existir. Então já uma vez que elas existem, essas tecnologias se desenvolvem, criam novos aparelhos, novos serviços, enfim, elas vão criando empregos. Então, por mais que de imediato a gente observe que o incremento de uma máquina em uma indústria, de certa forma, ela causa um desemprego, assim, de imediato, que é o que se vê, mas a longo prazo isso vai gerar vários outros empregos. Porque a mentalidade de muitas pessoas que defendem que a máquina cria desemprego é como se tivesse uma quantidade de trabalho específica a ser feita, como se o trabalho não fosse uma coisa incessante, como se tivesse uma quantidade exata de trabalho a ser feito e a máquina está substituindo esse trabalho. Quando na verdade ele vai explicar, não só aqui, na outra lição ele vai explicar que enquanto houver necessidade e desejo humano a ser suprido pelo trabalho, então o trabalho nunca vai acabar, sempre vai ter esse incessante trabalho.
chegar vai ser maior, quando chegar a produção maior, precisar de um trabalhador aqui. Então, claro, houve desemprego aqui, mas agora, por desemprego do aqui das máquinas, precisar que aqui a gente os trabalhadores. Então, a lógica é muito discutida. E não é só uma alocação, é a criação realmente de mais empregos, né? O desenvolvimento tecnológico ele vai criando cada vez mais. A inovação porque ela tem validade no mercado, vem de invenção, esse não pode ser uma validade. Então, a inovação é validade porque ela gerou mais eficiência, mais emprego. A energia elétrica é mais eficiente que a vela, então ela foi validada porque era mais benéfica para a sociedade. Tipo, antes da geladeira, existiam pessoas que carregavam gelo. E a bicicleta carregava para a pessoa poder colocar a comida. Isso é muito eficiente. Então, você eu prejuízo, mas esse menino vai fazer algo mais eficiente agora, as pessoas vão ter melhores meios. Senão você está sempre surpreendendo, vai prejudicar alguém, mas não, prejudicar toda a sociedade, manter aquela coisa beneficente e cara. Aí ele fala assim, vários outros exemplos mostram ainda que à medida que as indústrias aperfeiçoam as suas invenções, as suas máquinas, os custos de produção eles são reduzidos. E com a redução desse custo, por um lado, as mercadorias elas se tornam mais baratas, mais acessíveis para os consumidores e por outro lado, a produção em larga escala, ela proporciona um aumento real do salário. Então são dois benefícios que essa redução dos custos, esse aumento da produtividade, ela vai trazer para a sociedade como um todo. E aí tu faz um exemplo do Japão e Vietnã. Os dois são países que produzem arroz, sendo que no Vietnã, hoje, 90% das pessoas vivem no cultivo do arroz, já com os 2%. O Japão exporta arroz para o mundo inteiro, o Vietnã tem 1% da população. Então, o Japão industrializou o arroz. O Vietnã, o cultivo é braçal. Passa fome, tendo arroz à vontade. Japão, 2% do mundo inteiro. Justamente. Então, essa pegada aí da nossa. E é interessante que eu destaquei aqui que pode ser mencionado um fato que é a questão da Revolução Industrial. Hoje em dia, a população é 4 vezes maior do que a meados do século XVIII. E isso foi possível, com bastante bom senso, com o incremento das máquinas. Porque ao incremento das máquinas, ela possibilitou uma produção em larga escala, sem a qual a população não poderia ter se sobrevivido, não poderia ter se sustentado. E só repetindo mais uma vez, o que as máquinas fazem é causar aumento da produção e melhoria na melhoria no padrão de vida da população. E elas podem fazer isso de duas maneiras diferentes, tornando a mercadoria mais barata, mais acessível aos consumidores ou proporcionando o aumento do salário real, uma vez que a produção foi aumentada. Então, pronto. Aí no final o autor vai dizer que da mesma forma que temos que analisar os efeitos a longo prazo, é necessário também considerar os fatos a curto prazo, que no caso é o exemplo dos operários que foram dispensados de uma empresa, foram demitidos por causa do incremento das máquinas. Só que ele vai dizer assim, obviamente que devemos avaliar essas consequências para os trabalhadores que ficaram desempregados. A tragédia dele representa uma coisa ruim, só que perguntar precisamente qual a atitude a se tomar diante desses trabalhadores não cabe, por exemplo, à economia. Se eles vão receber algum benefício do governo, ou se eles vão receber, alguma coisa da empresa, da indústria que demitiu eles, alguma renda. Isso não cabe à economia resolver. O que é que a gente precisa focar na questão de criar riqueza dessa questão de produzir riqueza. É isso que tem que ser levado em consideração, dos benefícios para toda a sociedade, que é a questão de maximizar a produção. Porque só assim é que as pessoas vão se tornar mais ricas. Basicamente isso, essa aplicação da lição. Alguma dúvida que vocês queiram que eu não falei, não deixei muito claro? Vai partir para a 7ª aplicação. Refere-se aos esquemas de difusão do trabalho. E essa aplicação se assemelha muito com a questão da introdução das máquinas.
refere-se à prática de muitos sindicatos para obrigar a dar emprego ou a amolecer o trabalho dos operários. Tais práticas originam-se da mesma falácia fundamental que é o temor das máquinas e sustentam a crença de que um processo mais eficiente de produção destrói empregos. Aliada a essa falácia está a crença de que existe, como eu já tinha falado, uma quantidade fixa de trabalho a ser feito e que, se não podemos aumentá-lo, inventando processos mais embaraçosos para a produção, podemos pelo menos pensar meios de difundi-lo pelo maior número possíveis. Aí o que isso significa, né? É como o exemplo das subdivisões da mão de obra, que ele fala aqui, que é muito incentivada pelos sindicatos, que é aquela questão, por exemplo, uma coisa que é do eletricista fazer, o cara que é encanador não pode fazer. Então, coisas simples do trabalho que uma pessoa só podia fazer, então os sindicatos pressionam para que cada trabalhador tenha sua função específica, e isso acaba encarecendo para quem é consumidor. Por exemplo, digamos que um homem, um dono de casa, ele vai contratar alguém para consertar o chuveiro. E aí, no meio lá do trabalho, além de consertar o chuveiro, o trabalhador vai ter uma função lá tem alguma função que tem a ver com alguma coisa que não é da área dele. Então, ao invés do trabalhador fazer esse trabalho, os sindicatos pressionam para que não haja desemprego, para que haja uma difusão do trabalho, que cada trabalhador tenha sua área específica e se concentre nela. E aí ele fala sobre os perigos, o problema disso, o que isso causa, que na verdade não causa benefício. Só porque você não está gerando mais empregos, teoricamente, mas é quase a mesma coisa que acontece com a falácia da janela quebrada. Mais uma vez, é só um deslocamento. Na verdade, não gera benefício, não cria riqueza, só um deslocamento mesmo de recurso. Não só um deslocamento de recurso, mas o consumidor não, no caso, a pessoa que contrata o serviço, ela fica numa situação desfavorecida. Porque ao invés de ela pagar só por um trabalhador, ela agora vai ter que pagar por dois para fazer um trabalho que um só poderia fazer. E aí o recurso dela é diminuído e coisas que ela podia investir em compra de outro produto é desviado para pagar esse trabalhador. É como se fosse um desperdício mesmo de recursos. Como a gente já viu nas outras lições, desperdício de recursos é sempre algo ruim, nunca é algo bom. Mais ou menos isso. Aí, em resumo, esse esquema da difusão de trabalho, que é isso, cada trabalhador ficar com uma função específica para não causar desemprego. Ela apoia-se na mesma espécie de ilusão já considerada. As pessoas que os defendem pensam apenas no emprego que eles proporcionam a determinada pessoa e grupo. Não chegam a considerar qual seria o efeito completo sobre todo mundo, que seria justamente a redução da produção de riqueza e, em certa forma, até causando, não só impedindo que seja produzida riqueza, mas também gerando prejuízo. Pronto. Mais ou menos isso. Alguma dúvida sobre essa aplicação da lição? Algum comentário? Vou passar para outra. Acabando. Oitava aplicação é a dispersão. Eu acho que vai ser bem rápido, eu vou até pular tudo isso que eu escrevi porque é muito repetitivo. Essa questão da dispersão de tropas e burocratas. Tem quem defenda que algo muito ruim essa questão de dispensar soldados que sei lá, voltaram da guerra ou funcionários que estão trabalhando, mas que o seu trabalho, por exemplo, é que como se o trabalho dele não trouxesse um benefício real para a sociedade. Ele está lá trabalhando só para ganhar o poder aquisitivo dele e com o dinheiro que ele ganha, ele, aquecer o mercado. Então, ele vai explicar porque isso é um mito. Ele começa primeiro falando de soldados. Ele explica que sempre há grande receio de que um número suficiente que não haja número suficiente de empregos para os homens que foram dispensados, essas tropas que foram dispensadas de uma guerra.
que eles certamente ficarão desempregados e levará algum tempo para o mercado reabsorver ele. Todavia, o que o Hazlitt quer mostrar é que esse receio do desemprego surge porque as pessoas encaram o processo somente por um único aspecto. Eles veem os soldados desmobilizados que entrarem no mercado, mas não admitem o fato de que a dispensação dessas tropas, ela aliviará as despesas do governo, porque afinal de contas, para manter esses soldados lá, o governo tirava dos impostos. E uma vez que esses soldados são dispensados, o governo reduz os custos com isso e tem como cobrar menos impostos, e isso acaba beneficiando a sociedade. Acontece mais ou menos assim. Reduz o imposto, aumenta o poder aquisitivo da população. Como a população tem mais dinheiro, aumenta a demanda. Aumentando a demanda, aumenta a oferta. Aumentando a oferta, aumenta a geração de empregos. É mais ou menos assim, a curto modo, o que acontece, a sequência que acontece. E como aumenta o emprego, também essas pessoas que foram desempregadas também logo poderão ser absorvidas pelo mercado. É a mesma coisa, deixa eu ver, o mesmo raciocínio se aplica aos funcionários do governo. Sempre que são mantidos em número excessivo e não executam razoavelmente serviços para a comunidade equivalente à remuneração, então tudo que o governo está pagando a elas, na verdade, é um prejuízo, porque eles não estão trazendo retorno para a sociedade, né? Só estão encarecendo, estão tirando mais impostos dos nossos bolsos para pagar esses funcionários. Mais uma vez, essa falácia resulta do fato de serem encarados os efeitos desse ato somente sobre os funcionários demitidos e sobre determinado... Não, voltando aqui. No entanto, é comum o argumento de que reduzir o número de funcionários elimina o poder aquisitivo desses e isso prejudica os proprietários e negociantes. É como se dissesse assim, o dinheiro que esses funcionários ganham, mesmo que eles não estejam prestando um serviço decente, eficiente para a população, mas o dinheiro que eles ganham vai aquecer o mercado, eles vão comprar coisas e vai com negociantes e tal, restaurante, roupa e tal, tudo que eles gastam de certa forma vai aquecer o mercado. Mais uma vez, essa é a falácia que resulta de ver só um lado da moeda, não ver o outro. Mesma coisa que acontece com os soldados. No caso de demitir os funcionários supérfluos, digamos assim, o governo retém mais dinheiro, não precisa arrecadar tantos impostos para pagar esses funcionários. Como a população ela vai ter mais dinheiro, um dinheiro adicional que não foi lhe retirado pelo imposto, então vai poder comprar mais, vai poder gerar mais, aumentar a demanda, aumentar a oferta e gerar mais emprego. Pronto. Deixa eu ver mais alguma coisa. O país, com essa dispersação desses soldados e funcionários, digamos, supérfluos, o país não só se sentirá melhor sem esses funcionários do que se tivesse mantido, como ficará em uma melhor situação, pois os funcionários precisarão procurar empregos particulares ou estabeleceram por conta própria. E o poder aquisitivo dos contribuintes, uma vez que foram acrescidos, encorajará isso, né, que o mercado desenvolva, aumente a produção e absorva esses funcionários. Então, eles vão passar de parasitas para homens produtivos. Deixa eu ver. Aí, depois ele fala que cabe salientar que ele está se referindo a funcionários para quais o trabalho não traz um benefício para a sociedade. Claro que ele não está levando em consideração o dinheiro que é pago com soldados, com bombeiros, policiais, lixeiros, funcionários, serviços, de um modo geral, legisladores, departamentos, repartições, nada disso. Claro que é importante que certa quantia de impostos seja retirada para pagar, manter esses serviços. Ele diz isso. O que ele está falando aqui é no caso dos funcionários que estão trabalhando lá, ganhando dinheiro, mas que não estão fazendo nada. Aí ele fala, eu achei engraçado que ele fala, se eles não estivessem fazendo nada, ainda seria bom. O problema é quando esses funcionários são tipo militantes do PT e estão lá reunindo todos os seus esforços para desorganizar totalmente a economia, né? Fazer mais intervenções na economia e desorganizar toda a produção. Então, se eles não estivessem fazendo nada, ainda ia ser melhor, né?
Pronto. Terminou alguma dúvida sobre essa questão? A primeira é em relação ao que fala em você fazer essa enxuga no quadro de funcionários do governo, esses funcionários terem que buscar seus empregos, tal, mas na enxuga do governo vai ter os gastos, os gastos temos os impostos. Ele escrevendo como ele escreve, até que possa ser que ele tenha falar isso. Agora, trazendo isso para o Brasil, pensar em um Estado que de alguma forma aquele imposto é algo assim, acho que muito surreal. É verdade. Nesse aspecto, o que aconteceria? Essas pessoas que foram demitidas iriam ficar sem empregos. Por quê? Os impostos em Portugal continuam altos. Historicamente já vem há muito tempo. Se fosse empreender, quebrar facilmente, a não ser que tivesse como conseguir lidar com o prejuízo por muito tempo, né? Coisa que eu acho que não seria possível. Tá? A produção não aumentaria muito, porque a nível real de tecnologia está produção muito baixa, sem que tivesse meio que o governo no máximo de lugar. E ainda, então seria basicamente isso. No caso do esses funcionários públicos, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, no Brasil, uma área muito observar, são os chamados cargos comissionados, os nomeados. Que, por exemplo, a gente tem hoje, somente na Câmara Legislativa Federal, são 31.000 cargos comissionados, salários entre 5 e 10 mil reais. Então, é alguns milhões de reais gastos só para pagar impostos, só para pagar salário de pessoas que não fazem nada, sequer aparecem para trabalhar, que é um mal a menos naquele para trabalhar. E isso só a Câmara, fora no Senado, também emprega muita gente que não fazem nada. Então, moralmente falando, justo que as pessoas acabam da rua, acabam do fim. Porque você querer fazer um discurso defender um cidadão comum, e você ter uma cara para sustentar parasitas, é algo tanto moral. O que eu achei interessante que ele falou é assim: menos impostos, aumenta o poder aquisitivo, aumenta o poder aquisitivo, aumenta a demanda, aumentando a demanda, aumenta a oferta, aumentando a oferta, aumenta a riqueza de todo mundo. A lógica está super correta. É porque ele está falando da redução genuína do Estado. Sim. Você tem que falar que ele está correto. Porque você falou, você falou do seguinte: você falou de tirar cabos de burocracia inúteis, mas o direito só para o Estado. Né? É o que pode acontecer. Mas não a propósito. Então, a obra inicial, né? Sobre o que eu inicial mesmo, que é retirar, é tudo que está fazendo com alguém que está no nível mesmo, né? Tem obras essenciais, ele pega as burocracias mais inúteis do Estado, né? Elimina para que se devolva para a sociedade. Então, a parte essencial é isso, porque tem que voltar para a sociedade, para que então a sociedade gaste de forma positiva. Porque se o Estado tira do carro comissionado, mas o dele continua passando na mão de político e de outros burocratas, não aconteceu nada. Então, não há proposta, aumentou os encarregados. Só tirou os comissionados e não aumentou riqueza nenhuma. Tem que voltar para a sociedade civil para que aconteça a parte que precisava disso. A variaçãozinha entre 150 a 320 milhões desses salários aí. Isso por mês, né? Isso, ele deu os cálculos que ele deu. A média daí foi 150 a 320. Isso é uma parte pequena dos funcionários. Só da Câmara. Ou seja, imagina a quantidade de riqueza que é retirada da sociedade para custear. Fica cada vez mais pobre a sociedade. Aí vem o governo estadual, os deputados, os vereadores, Os todos os municipais, as prefeituras, onde é que faz estaduais, família de diversos candidatos, que pensando no mercado funcionário, então é muita riqueza. Eu vou tentar ser mais breve nesse ponto para a gente pular logo para a conclusão. Refere-se ao feitiço do pleno emprego, que é, como já foi dito, né, o objetivo econômico de qualquer nação, como de qualquer indivíduo, é obter os melhores resultados com o mínimo de esforço. E esse princípio significa que nosso verdadeiro objetivo é maximizar a produção. O objetivo de um governo não deve ser proporcionar
pleno emprego. Esse é só um meio. O fim é aumentar a produção. Então, muitos ainda continuam achando que o governo deve, fazer políticas para que as pessoas não fiquem ociosas, para que as pessoas trabalhem. Sendo que aí o Hazlitt vai mostrar o problema disso, né? Fazendo isso, o pleno emprego, isso é, a ausência de ociosidade involuntária, torna-se, eu já falei isso, subproduto, mas a produção é o fim, o emprego é meramente um meio. Considerar o pleno emprego como um fim, como uma meta a ser atingida, significa secundarizar ou mesmo menosprezar o que é mais importante, que é a geração de riqueza. Aí ele fala assim, por exemplo, as tribos primitivas vivem nuas, miseráveis, não têm alimento, mas elas não sofrem de desemprego. A China também, ela tem métodos bem primitivos de produção, não sofre de desemprego. E ele está falando assim, o que ele quer dizer com esses exemplos é que o problema não é o desemprego, é a riqueza que não está sendo produzida. É muito fácil conseguir o pleno emprego, desde que ele esteja divorciado do principal objetivo, que é produzir riqueza. Por exemplo, Hitler proporcionou pleno emprego graças ao gigante programa armamentista. A guerra proporcionou pleno emprego a todas as nações nela envolvidas. O trabalho escravo tem pleno emprego, assim como todo trabalho forçado ou sob correção pode proporcionar sempre o pleno emprego, que é essa falta de ociosidade. Sendo que você pode muito bem ter isso sem que ter aumento da produção. E o que a gente precisa focar é que o que tem que ser importante, assim, qualquer política governamental, é não atrapalhar a produção de riqueza, porque é isso que vai melhorar o padrão de vida da sociedade. Pronto, acho que dá para resumir por isso mesmo. Alguém tem uma dúvida sobre isso? Que eu vou pular para a gente ir logo para o final. Sim, ele fala assim, todo o progresso da civilização, ela tem significado a redução de emprego e não o aumento de emprego. Aí ele dá o exemplo dos Estados Unidos. É porque os Estados Unidos se tornou cada vez mais rico como nação que ele pôde praticamente eliminar o trabalho de crianças, de idosos e tornar cada vez mais desnecessário que as mulheres procurem um emprego. E é somente lá nos Estados Unidos, somente uma proporção da população bem menor do que a China ou do que a Rússia é que precisa trabalhar, sendo que os Estados Unidos é bem mais rico do que a China, que a Rússia, e lá menos pessoas trabalham. O que ele está querendo dizer é que a questão é que a questão não é pensar se vai ter emprego para todo mundo, mas o quanto de riqueza está sendo produzido naquela nação, porque é isso que vai aumentar o padrão de vida das pessoas e não a quantidade de empregos. Aí ele faz essa comparação, por exemplo, Estados Unidos. Do que? Exemplo do quê? Se a questão for dá para produzir assim, para acabar exatamente. a produção, Pronto. Isso aí, uma família de 4 pessoas não vai precisar 2 ou 3 pessoas trabalhando, né? Só uma pessoa vai trabalhar, como nos Estados Unidos. E é isso que vai medir a riqueza da nação. Todo mundo. Mas 2 pessoas da família perderam o emprego, por causa de alguns ajustes. Mas a riqueza que vai ser gerada vai ser suficiente para simplesmente uma pessoa da família trabalhar e ter um padrão de vida mais elevado para que o país todo... Por isso que o foco da nossa visão tem que estar assim, maximizar a produção e nunca aumentar o emprego. não é nem perder emprego, é Não precisar. estar trabalhando. Porque, por exemplo, hoje em um país que tem produção baixa, precisa de todo mundo da casa trabalha, as pessoas para casa. Mas um país onde a produção é alta, o setor sabe não é bom, não precisa estar todo mundo trabalhando. Basta o pai, a mãe, o filho trabalhando, todo mundo sustenta também, porque é mais estudar, fazer isso, aquilo, outro, e lá na frente vão botar isso em outras produtos para casa. Mas o aumento da produção geraria bons salários também, nesse caso. Aumenta a produtividade, aumenta o salário real, diminui o preço da mercadoria, entendeu? Uma série de consequências aqui. Mas no caso, esse salário seria aumentado através da boa vontade do próprio empresário ou como que funcionaria essa questão do aumento do salário? O sistema de concorrência tem empresa, porque claramente, se uma empresa quer no mercado de produtos, principalmente ela tem aquela produção, obviamente que ela não se tira nenhuma para que eu não salário de ninguém. Mas, se eu tenho algumas empresas que
concorrência tem essa função, né? Aumenta a qualidade do seu... aumenta a renda para as pessoas e aí aumenta a renda, facilita para as pessoas investirem e até abrir suas próprias empresas. E é isso que eu estou falando, né? Vai aumentar o número de empresas, aí você, em vez de você só poder concorrer a emprego em uma empresa que tinha antes, vão ter várias, entendeu? Disputando para que você trabalhe lá, quando você vai ter mais de uma opção de trabalho, e aí o que a empresa que você trabalha atualmente vai fazer, ou ela vai aumentar o salário, ela vai ter que dar algum benefício para poder segurar. Porque você não vai deixar de trabalhar, por exemplo, na Domino's, que paga 1.200, para você trabalhar o mesmo que você trabalharia na Superbit, você vai ganhar 800, 900 reais. E mesmo que não aumentasse o salário, ainda que não aumentasse, né? Porque a tendência é aumentar. Mas mesmo que não aumentasse, a gente percebe que o aumento da produção reduz o custo do produto. Então, de certa forma, a sociedade também ia se beneficiar por ter acesso a um produto mais barato. Eu vou pular logo. Esse caso aí vai ajudar a chamada da demanda. Porque, por exemplo, tem hoje China, uma produção alta, tá? Sendo que uma fala de baixo. Agora, por quê? Porque tem uma demanda de por emprego na China, isso se chama 1 milhão de pessoas, o desemprego lá é alto, está todo mundo procurando emprego. Tá? Nesse quesito, logicamente, você não tem sentido nenhum de oferecer empregos bons, mas tem que perguntar. Se todo mundo quer, eu posso falar o que eu quiser. Mas tem um sistema onde há concorrência de empresas, né? Onde a produção é alta, onde a funcionamento bom geral, sempre se ali, logicamente, se a pouca demanda por emprego e a muita de emprego, para quem oferta emprego, conseguir de alguma forma a demanda por esse emprego, ela tem que oferecer uma alternativa para comprar, para ficar com essa superfície. No meu curso, por exemplo, eu faço farmácia. Se eu não preciso trabalhar porque a qualidade de vida no país e a economia é boa e só a minha mãe trabalhando ela sustenta a casa, e aí eu posso me formar, eu posso passar um tempo para procurar emprego, não tenho que sem trabalhar porque a minha casa já é sustentada, eu não preciso aceitar o primeiro emprego que uma farmácia qualquer vai me oferecer para pagando um salário abaixo do salarial, que é o que acontece hoje. Hoje o farmacêutico se forma, muitos farmacêuticos vão e arrumam um emprego em qualquer farmácia do interior, que paga, sei lá, R$1.000, sendo que o piso seria quase 3.000, só que eles não vão. O pessoal não vai pagar por quê? Porque sabe que se você não aceitar trabalhar por esse dinheiro, vai ter outro farmacêutico precisando e aí ele vai aceitar. Então, se você não aceitar aquele, você corre o risco de ficar sem emprego e de passar fome, porque hoje a sua família não lhe sustenta. Entendeu? Então, esse caso também faz a diferença nisso. Aqui no Brasil a gente não tem uma visão assim, porque é tudo muito ruim aqui. Mas, por exemplo, nos países ricos, a gente consegue ver com mais facilidade essas vantagens, né? Dessa lição aplicada, dessas coisas que a gente observa. Você tem duas frentes. A frente primeiro é que, como de produção, você tem necessidade de falando, redução de custos. Nesse ponto, você tem produtos mais baratos. Tá? Então, por mais que não haja aumento real no salário, mas porque houve um aumento dos produtos, aliás, porque houve uma baixa dos produtos, de alguma forma houve um salário. Você está comprando mais. Para comprar um produto antes. Vou. Com a produção aumentando, porque eu vou comprar mais, eu agora vou comprar mais coisas, vai aumentar a demanda para aquele produto, de modo que eu vou precisar produzir mais ainda, agora eu vou concorrer com os trabalhadores, desse modo eu vou ter que agora ofertar mais empregos e com isso. A gente tem só menos de 15 minutinhos, eu vou falar só a conclusão aqui. Teve uma coisa que eu achei interessante, que foi o que o Islane postou sobre o menino que falou sobre lógico dedutivo. Aquela questão do dedutivo lógico, que é o método da escola austríaca. E já no finalzinho, na conclusão, ele fala um pouquinho sobre isso. Eu vou tentar... Sim. Ele fala assim, o Hazlitt, ele compara a economia com a lógica, com a matemática, no sentido de que ela, a economia, é uma ciência que reconhece implicações inevitáveis. O que significa isso? Aí ele faz, supondo que x é igual a 5.
numa equação de x mais y é igual a 12, inevitavelmente a gente deduz que o y é igual a 7, entendeu? O que é verdade nessa equação simples, entendeu? X é igual a 5, x mais y é igual a 12. Pronto, bota aí. X é igual a 5, x mais y é igual a 12. Pronto. Aí o que o Haslitt vai dizer é igual a 7. A resposta já estava na equação do problema. Ele vai explicar. Aí o que o Haslitt vai dizer, o que é verdade nessa equação simples vai ser verdade também em equações mais complexas. Como se vê, a solução do problema já se continha na formulação do problema. Ela às vezes não é tão óbvia, como o Slane mesmo não percebeu, mas com certeza é uma implicação inevitável. Essa questão da implicação inevitável, que a consequência é inevitável. E é por isso, nesse sentido, que ele compara a economia com a lógica, com a matemática. Aí ele prossegue. É por isso que o economista, ao se propor a resolver um problema prático, de se conhecer os fatos essenciais, ele precisa, primeiro, reconhecer os fatos essenciais e ainda as deduções válidas a serem tiradas desse fato. Por exemplo, ali está o fato, x é igual a 5 e x mais y é igual a 12. São fatos. A dedução lógica que a gente pode tirar disso é que y é igual a 7. Aí só voltando. O que é verdade numa equação simples também vai ser verdade numa equação mais completa. Nesse sentido que a economia, ela se assemelha à questão da lógica, da matemática. E refere-se também ao método lógico dedutivo. Não se resume a isso, a questão do método, mas é basicamente isso que ele traz na conclusão. É como se ele dissesse que a lógica é sem lógica. É o que ele disse. Não. É o seguinte, isso aí, ele está colocando que a macroeconomia, ela funciona como princípios da microeconomia. Então, as aplicações que existem no nosso dia a dia particular, ela pode existir. Pronto. É justamente o que ele vai falar aqui. Infelizmente, poucas pessoas reconhecem que as implicações inevitáveis das declarações sobre a economia, elas podem chegar a conclusões tipo do senso comum mesmo. Aí ele dá o exemplo. Cadê? Dificilmente alguma pessoa pode concluir como bom uma vitrine ter sido quebrada ou uma cidade ter sido destruída, ou que não passa. Dificilmente alguém vai pensar que não passa de desperdício criar projetos públicos inúteis. Dificilmente alguém vai ver vantagem em criar algum projeto inútil. Outra situação é que as máquinas que aumentam a produção, elas devem ser temidas, entendeu? Ninguém assim com um pouco de bom senso vai chegar a essa conclusão. Alguém tirando do serviço social as outras pessoas. Ou, por exemplo, eu sou do serviço social, aí conhecimento de causa. Ou então que uma nação se torna mais rica, forçando outros países a comprarem mercadorias a preços abaixo do custo de produção. Que aí é outros exemplos que ele vai dar, que eu só citei 9, mas ele traz 23. E essa questão aqui é das tarifas protecionistas, que ele está dizendo que uma nação ela não vai se tornar mais rica, forçando outros países a comprarem suas mercadorias a preços abaixo do custo de produção. Em outro capítulo ele vai falar sobre a questão da poupança, aí ele chega à conclusão assim, nós dificilmente acharíamos prejudicial poupar ao invés de esbanjar, porque há quem diga que esbanjar aquece a economia e gera vários benefícios, sendo que dificilmente alguém vai chegar num âmbito privado a essa conclusão.
E essas questões, assim, elementares do nosso dia a dia que o Hazlitt ele vai aplicar para a macroeconomia. Pega a microeconomia e aplica a macroeconomia. Pronto, eu acho que é melhor a gente finalizar por aqui por causa da hora. Nem cheguei no último capítulo. Na questão do formato, é que dentro da teologia você tem uma consciência de que seus são casos. Se o governo não tem essa noção, uma vez que tudo que o economista colocou, ele toma através do golpe. Sendo que, por mais que o dinheiro do governo aparentemente não seja limitado, seja sem fim, não tem escassez, mas ainda assim é verdade que esse dinheiro que ele tem, ele não é um dinheiro privado, a produção, que é escasso. Então, sim, toda vez ele vai gastar mais do que arrecada. E uma vez que ele gastou mais do que arrecada, ele era livre para pagar esse dinheiro mais impostos, ele faz mais uma instância. É como se ele faz, para gastar dinheiro para ganhar dinheiro. Dá no mesmo. Às vezes nem dá no mesmo, às vezes gera um prejuízo danado. Uma vez que ele faz isso, ele prejudica a produção. E aí Desorganiza toda a produção. vai começar a faltar dinheiro no Estado. Então, a lógica dele coloca bem essa aí. Ele não tem a questão da escassez, porque ele arrecada, O dinheiro não é dele, né? todo o dinheiro é do imposto. O dinheiro não é dele, aí ele gasta à vontade. Aí ele finaliza com uma frase aqui do Adam Smith. Ele cita várias vezes o Adam Smith ao longo do livro, eu nem citei muito. Ele termina assim: o que é prudência na conduta de uma família particular, dificilmente pode ser loucura na de um grande reino. Entendeu? O que é sensato no nosso dia a dia a gente fazer, dificilmente vai ser loucura em um reino, numa nação, em um país todo. Isso é não gastar mais do que recebe. Deve ser a execução. Muitos problemas. Muitos problemas, muitas confusões, mas também. É interessante esse último capítulo, eu sei não, viu? Se vocês quiserem, 5 minutos ainda acho que dá para falar. É um capítulo que ele acrescenta 30 anos depois de ele ter escrito o livro. Ele vai fazer uma revisão do livro, aí ele acrescenta esse capítulo no ano de 1978, que estava uma crise, aqui no Serviço Social a gente estuda que foi a crise estrutural do capital, nos anos 1970. Mas aí ele vai analisar que essa crise, ela é uma consequência dessa lição não ter sido ignorada há 30 anos atrás. Entendeu? Ele fala do caso dos Estados Unidos. Imagina, os Estados Unidos, um país rico, está nessa situação. Imagine nós, o Brasil, como é que sofre. Aí ele vai falar mais ou menos assim. Deixa eu ver. Que a inflação, o ponto que ele destaca é a questão da inflação. Nos anos 1970 estava sofrendo muito com a inflação, e ele vai dizer que a inflação ela é um problema causado por ignorar essa lição fundamental. Ela é uma consequência de políticas intervencionistas de governos que colocaram em prática anos atrás. Mas ela não só é uma consequência de uma política intervencionista, como ela mesma, a inflação, ela é uma política intervencionista. Quando o governo, ele considera, como foi que ele botou aqui? Ele recomenda mais déficit a fim de melhorar ou reduzir um problema do mercado ou um desemprego existente. Então, ele recomenda que gaste mais para resolver um problema de falta. Entendeu? É mais ou menos isso que é a inflação. Teóricos que sustentam isso. Há quem diga. Ele fala bastante da questão das políticas keynesianas, que o Keynes ele eleva a categoria de princípio essa questão de que você, para curar um problema da economia, você gera mais problema, mais gastos, mais gastos. Então, sabendo disso, aquele senador do PT, quando ele está falando disse que o impeachment da Dilma não é só da Dilma, também o impeachment do lado quente. E que ótimo que seja, né? Que ótimo que seja. Como assim?
seria de grande prudência que alguém tivesse, entendeu? Você conceituar as coisas sociologicamente falando. E também, não só isso, as ciências sociais, justamente, elas trabalham com uma espécie de conceito que não existe, de certo modo. Então, assim, não pode deixar de só dedução no curso, tá ligado? O trabalho que você faz uma observação da sociedade, basicamente. Mas o pior é que é só dedução que pode dar garantia de economia no mercado. Mas é porque é o método dele, né? O que é que você quer fazer dedução? A indução. Em que se baseia a indução? Não, em que se baseia a indução? São baseados em pesquisas, você vai determinar a coisa através do conhecimento empírico. É o sempre fazer a experiência. Você vai fazer você chegar na experiência comum. Uma vez que você não sabe, você não consegue controlar o desenvolvimento. Posso tirar a xerox dessa folha? Sem impressa Posso. nem nada? Eu posso enviar também pro seu e-mail. Se você quiser deixar um e-mail aí, eu envio pro seu e-mail. Eu prefiro assim, mas Impresso, né? impresso. Você pega todas as premissas que dão base à conclusão. Tudo isso. Você tem que relegar essas premissas. Agora sim, ele só traz 10 aplicações, o livro tem 23. Entendeu? Aí eu só peguei as mais fáceis, pra mim mesmo. Não, tudo bem. É que esse hoje não deu pra ler o livro, tá mal. Eu vou tirar. Porque tem vários dados estatísticos daquilo, daquilo outro, e depois várias conclusões que implicam em conclusões absurdas, e se a observação do leigo pega, ele observa aquilo e diz, realmente a resposta está aqui, a resposta não é uma opção. Deixa eu pegar só um finalzinho do tempo. Mas assim, eu estou falando sobre análise sociológica em relação a isso, tá? 15. Sobre você olhar a coisa de uma forma também sociológica. E não dá mérito só de indução. Você conhecer com profundidade a raiz e a causa de determinadas coisas que a sociedade tem, então pode ter uma raiz. Claro. Depois vocês discutem isso. Deixa eu finalizar. Depois vocês discutem isso. Deixa eu finalizar agora aqui. Que ele destaca assim que o principal problema que a gente tem hoje, aqui no Brasil e nos outros países de modo geral, não é nem econômico. O problema é político, que diz respeito à intervenção que o Estado faz na economia. Aí ele diz assim, praticamente todas as tentativas governamentais para redistribuir riqueza e renda tendem a reprimir o incentivo da produção e acaba levando ao empobrecimento geral. Porque uma vez que ele desencoraja a produção, isso diminui a produção de riqueza e o país fica mais pobre. Então, até para ele redistribuir a riqueza, primeiro a riqueza tem que ser produzida. Pronto. Por isso, consideramos que cabe ao Estado tão somente, que aí voltando para a lei do Frederic Bastiat, cabe ao Estado tão somente criar e fazer cumprir uma estrutura de lei que proíba a fraude e o roubo. Fora isso, a função do Estado é não intervir nas interações voluntárias e no próprio livre mercado. Aí eu achei interessante uma coisinha que ele colocou aqui no livro, que dizem que o Alexandre o Grande um dia chegou para o filósofo e chegou para ele e perguntou assim, tem algo que eu possa fazer por você? Aí o filósofo respondeu para ele, tem sim. Se afaste um pouquinho para que eu possa ter acesso ao sol, tipo alguma coisa assim. E a mesma coisa que todo cidadão deveria dizer ao governo, quando o governo dissesse para você, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Dê licença, não atrapalhe. É basicamente isso. Não pisa em mim. É.